Olá, povo de Deus, graça e paz. Somos gratos a Deus por mais um domingo, mais uma semana que se inicia. Somente pela graça e a misericórdia dele é que estamos vivos. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o reino de Deus. Quando nós oramos o Pai Nosso, pedimos para que o reino de Deus venha a nós. Mas a questão é, nós queremos fazer parte deste reino, porque o reino de Deus já chegou. Nós vamos ler Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz assim a palavra do Senhor. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O paraíso antes do homem pecar era perfeito. Havia uma harmonia perfeita entre o céu e a terra, entre o homem e Deus. Gênesis 3:8. O texto diz que em toda a viração do dia, Deus andava no jardim do Éden em comunhão com o homem e em total amizade com Adão. Mas, ao pecar, o homem se distancia e procura esconder-se de Deus. Porém, desde o início, a iniciativa de aproximação é de Deus. Deus chama Adão e ele se esconde. Deus se aproximou do homem, do povo de Israel, no deserto, através do tabernáculo e da arca da aliança. Aquele espaço era o céu na terra, a presença de Deus estava ali. Deus se aproximou do homem no templo, lá em Jerusalém. Agora Deus se aproxima do homem através de Cristo. Por isso seu nome é Emanuel, Deus conosco. É o céu na terra, é o reino de Deus na terra. As profecias sobre a chegada do novo reino, do Rei dos Reis, foram cumpridas. Isaías, Jeremias, Daniel, Zacarias, Miqueias e João Batista, todos eles profetizaram a chegada do Messias. Os judeus conheciam muito bem e esperavam o Messias. Porém, eles aguardavam a chegada de um rei político, um poderoso homem de guerra. Eles não entenderam a profecia do profeta Isaías, que está registrado lá no capítulo 53, versículo de 1 a 12, que diz: quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido.
Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Chegou a plenitude do tempo. Chegou o momento exato da manifestação do reino de Deus. Antes de Jesus nascer, o anjo disse a José: Maria dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Mateus 1:21. Porém, o reino de Deus, ele viria em duas etapas. A primeira como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, assim como Isaías e João Batista disse: por esta causa sofreria toda sorte de humilhação, seria sacrificado como um cordeiro pascal para que seus escolhidos fossem verdadeiramente livres. Isto era necessário, pois estava dentro dos propósitos de Deus. O reino de Deus já está entre nós, porém ainda não na sua plenitude. A segunda etapa, o Rei Jesus virá como juiz e guerreiro invencível, regerá como cetro de ferro, destruirá o inimigo, lançará no lago de fogo Satanás e todos aqueles que o servem. A segunda vinda de Cristo é apoteótica, todo olho verá. Ele virá em majestade e grande glória. Diante dele todo joelho se dobrará. Então o reino de Deus será um reino de paz, de alegria, pois a morte não existirá. Não haverá mais luto, nem pranto e nem dor. Aquele que ouviu a mensagem do reino de Deus, entendeu e se arrependeu de seus pecados, creu no Evangelho e tomou a atitude de seguir Jesus, este reinará com ele eternamente. Mas, mais uma vez, Deus procura o seu povo para restabelecer a amizade, a harmonia, agora através de Jesus. O versículo 14 de Marcos 1 diz que Jesus voltou à Galiléia pregando o Evangelho de Deus. O que é o Evangelho? Evangelho, a palavra Evangelho significa uma boa notícia. Esta era a pregação de Jesus, a boa notícia. É chegado o reino, está próximo o reino de Deus. E então Jesus diz, olha, o tempo está cumprido, no versículo 15. Tempo aqui não é o tempo de calendário, um tempo cronológico, mas um momento oportuno, um momento determinado por Deus. Chegou a plenitude do tempo que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 4 e 5, que ele diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Esta é a boa notícia que Jesus está pregando. O tempo está próximo, o reino de Deus está próximo, e próximo aqui é no sentido de distância e não de tempo, ou seja, o reino de Deus
já estava presente no meio deles. O rei tão esperado já havia chegado. As profecias de todos os profetas que anunciaram e registraram a vinda do rei, que viria restaurar a glória de Israel, o renovo de Davi, o reino que não será jamais destruído, pois o reino este que subsistirá para sempre, estas profecias haviam se cumprido. O tempo está cumprido. Porém, a ideia que os judeus tinham do reino era a nação de Israel. O rei seria um descendente de Davi, poderoso homem de guerra, político, militar, que devolveria a Israel a glória dos tempos do rei Davi e o rei Salomão. Mas Jesus estava falando do reinado soberano de Deus que atingiria os corações de toda tribo, povo, língua e nação. Um reino eterno que teve início na chegada do Messias, mas seria completo e pleno na segunda vinda de Jesus. Por isso mesmo, os escolhidos de Deus, a princípio, não entenderam. Precisaram ter os olhos abertos pelo próprio Jesus para enxergar o reino de Deus. A boa notícia de Deus estava entre eles, mas para ver e entrar no reino de Deus, eles precisavam nascer de novo. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, separados de Deus, em total inimizade com Ele. Deus então se aproxima de nós, nos oferecendo uma oportunidade para entrarmos no reino dele. Jesus está dando-nos a rica oportunidade de reconciliarmos com Ele, voltar a ter a harmonia que Adão tinha com Deus no paraíso antes de pecar. Mas para isso havia duas exigências: arrepender e crer no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Capítulo 15, versículo 15. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo, tão próximo que podemos entrar nele através do arrependimento e da fé. Jesus está dizendo: arrependam de seus pecados, creiam no Evangelho de Deus. Olhe para Jesus com fé e será perdoado de seus pecados. A única coisa que você pode fazer para entrar no reino de Deus é arrepender-se de seus pecados e crer no nome de Jesus para ser chamado filho de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há mais nada que você possa fazer para entrar no reino. Os judeus, a exemplo do jovem rico, pensavam que o reino é deles, ou pensam até hoje, pois são filhos de Abraão, não precisam ser perdoados, o que precisa é de um rei líder que os conduza à vitória contra os inimigos. Por isso, os judeus esperam um Messias até hoje. Nicodemos também pensava que já pertencia ao reino por ser um fariseu, mas Jesus lhe disse que para entrar no reino de Deus ele precisava nascer de novo. O que nós aprendemos com este texto? Primeiro, que o reino de Deus ele já veio, está entre nós. O Messias prometido é Jesus de Nazaré, o nosso rei. Sabemos que o reino de Deus não veio em visível aparência, pois é um reino espiritual. O reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Em segundo, os judeus ainda esperam o Messias prometido, o rei que fará de Israel uma superpotência que dominará todas as nações, as outras nações, mas o nosso rei já veio. E ele foi claro ao dizer que o seu reinado é constituído de duas etapas. A primeira, ele veio para reconciliar o seu povo com Deus. Ele fez isso através do seu sofrimento e morte na cruz do Calvário e da sua ressurreição. Tudo isso para redimir o seu povo, juntar este povo como um corpo no qual Jesus é o cabeça
e nós os membros. É uma ilusão pensar que teremos na terra uma nação, um povo que viverá em completa paz, sem corrupção, totalmente justo. Isto é uma utopia. Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus 24, 12. Mas Jesus prometeu voltar. E quando ele vier, aí sim, ele virá para dominar toda a terra. Desta vez virá como justo juiz, que julgará a terra com cetro de ferro. Virá como homem de guerra, poderoso, que unirá todos aqueles que fazem parte do seu reino, todos aqueles pelo qual deu a sua vida para salvá-los. Então este povo viverá num reino pleno, justo, onde somente haverá alegria e paz. Porém, enquanto ele não volta, aqueles que pertencem ao reino de Deus precisam cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros, pois fazendo isto, estarão cumprindo a lei de Cristo. Estes são os sinais de quem pertence ao reino de Deus. Terceiro, a única forma de entrar neste reino é através do arrependimento e da fé. Ninguém, nenhuma pessoa neste mundo tem mérito para entrar no reino de Deus. Cristo é o único caminho, o único que pode te colocar neste reino. A religião, o trabalho, o exercício da caridade, o envolvimento em projetos sociais, a fidelidade em contribuir com dízimos e ofertas, nada disso te colocará no reino de Deus, mas a graça e a misericórdia de Deus, o sacrifício de Cristo na cruz, o arrependimento dos pecados e a fé em Jesus Cristo é a chave para entrar no reino de Deus. Quais são as evidências que demonstram que você faz parte deste reino? Jesus disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser humilde de espírito é viver na total dependência de Deus. É confiar totalmente na soberania de Deus. Não ser arrogante, orgulhoso, altivo, mas humilde. Ser arrependido é pedir perdão pelos pecados cometidos e chorar de tristeza quando pecamos contra Deus, na certeza que seremos consolados. Qual tem sido nossas atitudes como súditos deste reino? O que nós esperamos do nosso Rei Jesus? Se somos parte deste reino, qual é a diferença que estamos fazendo neste mundo? O que nós estamos buscando neste reino? Todas estas perguntas são respondidas pelo próprio Jesus nas Sagradas Escrituras. Que a nossa oração seja um pedido de misericórdia, arrependidos pelos pecados cometidos e crer em Jesus, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que veio para resgatar o seu povo e soberanamente cuidar dele para que persevere firme no Evangelho. Agora nós oramos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e que a tua vontade seja feita na terra, assim como no céu. Vamos orar. Pai amado, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esta semana que se inicia. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós como um rei soberano que cuida dos teus filhos, como um pai que cuida dos teus filhos. Ó Deus, e nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pedimos perdão, Pai, pelos nossos erros, pelos nossos pecados que cometemos. E queremos, Pai, te pedir que o Senhor nos dê o poder do Espírito Santo para que nós possamos fazer aquilo que nós devemos fazer
como servos do Senhor, arrependidos e crer no Evangelho, para que nós possamos entrar nesse reino. Ó Deus amados, e nós precisamos nascer da água do Espírito, para que nós possamos ver com clareza e entrar nesse reino maravilhoso do Senhor. Eu te louvo, Pai, por esta oportunidade. Eu peço ao Senhor que o Senhor esteja cuidando do teu povo. Ó Deus, em nome de Jesus, o teu povo tem sofrido com essa pandemia. O teu povo, Pai, tem morrido. As famílias estão sofrendo, ó Deus, a perda dos seus entes queridos. E nós pedimos ao Senhor que a essas famílias o Senhor conforte, console os seus corações. Mas, Pai, que o Senhor nos ajude a passar por essa situação. Deus amado, eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor pela forma com que o Senhor tem falado ao nosso coração. E que essa mesma palavra, Pai, possa alcançar os corações das pessoas. E da mesma forma com que o Senhor falou ao meu coração, que o Senhor fale ao coração do teu povo, de cada um que está nos ouvindo e vendo agora. Eu te louvo, eu te agradeço, peço ao Senhor que nos ajude a ver, a enxergar esse reino maravilhoso e nos ajude a entrar nele de corpo e alma. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, eu te louvo, te agradeço por tudo no nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, amados.